Essa fábrica no Sri Lanka produz mais de 30 mil toneladas métricas de coco por ano. Mas quase nada fica no país. É exportado para a Europa, Estados Unidos e Canadá. A demanda por produtos de coco aumentou muito nas últimas décadas, com empresas promovendo-o como um superalimento. O consumo de óleo de coco nos Estados Unidos aumentou quase 30% desde 2018. Esta empresa, Navic Mills, nem existia até 5 anos atrás. Hoje é uma das maiores processadoras de coco do país, faturando cerca de 40 milhões de dólares por ano, vendendo óleo de coco, creme, água e leite. Mas alimentar a obsessão do mundo por coco pode ser perigoso. Fazendeiros como Shihan Madhushanka escalam árvores de 80 pés com suas mãos e pés nus para colher a fruta uma por uma. Este trabalho é muito arriscado se você não está acostumado. Na fábrica, os trabalhadores enfrentam serras giratórias para descascar milhares de cocos por dia. Tudo por causa da sede insaciável do Ocidente por produtos naturais de coco. Mas será que eles têm tantos benefícios assim? Não acho que uma etiqueta de superalimento deva ser colocada em nenhum alimento, porque acho que isso cria uma confusão no consumidor. Vamos ao Sri Lanka para ver até onde os produtores vão para satisfazer o desejo mundial por coco. Os cocos são um alimento básico no Sri Lanka há milênios. Hoje o país é um dos maiores produtores do mundo, cultivando cerca de 2,5 milhões de toneladas métricas por ano. Mas os agricultores enfrentam desafios para acompanhar esse ritmo. Acontece que as árvores demoram um pouco para crescer. Às vezes mais de 6 anos antes de produzirem coco. Elas podem viver até um século, produzindo frutas a cada mês e meio durante sua vida. Para garantir que estejam constantemente colhendo frutas maduras, os fazendeiros administram florestas enormes em rotação. Colherem uma nova área todos os dias significa que os agricultores também podem verificar as palmeiras para qualquer infestação de pragas. Moscas brancas e besouros rinocerontes asiáticos são os maiores inimigos das palmeiras de coco. O besouro de coco vem, pica a árvore, então as árvores são destruídas. Esses besouros gigantes cavam no núcleo e comem os nutrientes. Se uma árvore estiver muito danificada, é preciso queimá-la e removê-la para evitar que os besouros se espalhem. Não teremos renda por mais 5 anos. Em vez disso, plantamos uma nova planta. Os agricultores levam suas ferramentas para a colheita. Usamos um pedaço de bambu, uma faca de coco, alguns elásticos e um barbante. Esse pedaço de pau é uma forma de alcançar os cocos sem colocar ninguém em risco. Mas muitas vezes a única forma de obter a fruta é escalando. Yehan começou a escalar palmeiras há 4 anos. Nosso pai também teve essa profissão. Foi com ele que aprendi. Usando apenas as mãos e os pés, ele sobe na árvore. Ele leva apenas de 2 a 3 minutos para chegar ao topo. Agora ele está a 80 pés de altura, sem corda para protegê-lo. Tem risco, mas temos fé no trabalho, então não é problema. Yehan diz que nunca caiu, mas uma queda dessa altura pode ser mortal. Quando eu subo numa árvore, eu não uso nada porque confio nas minhas pernas e braços. Ele sabe quais cocos estão prontos quando ouve água batendo lá dentro. Ele repetirá essa escalada assustadora em dezenas de árvores. Uma árvore rende até 80 cocos por ano. Os fazendeiros os reúnem para classificação e secagem. Ele agora está descascando. Os cocos precisam ficar 1 mês e meio secando. Quanto mais seco o coco, mais fácil será descascar a casca externa não comestível. Melhor colocar as cascas de coco na árvore ou do outro lado. Os agricultores ganham menos de 5 dólares por dia, o que é menos que o salário médio no país. Para compensar, a Navic Mills nos disse que cobre as taxas escolares dos filhos dos agricultores. Eles carregam os cocos em caminhões com destino a Navic Mills, que fica ali na mesma estrada. Essa é a segunda etapa de classificação. As importações de óleo de coco aumentaram no oeste. Então, para acompanhar o ritmo, a empresa lançou essas serras. Eles dobraram a velocidade com que conseguiam remover as cascas fibrosas do coco.
Na mão se corta de 200 a 250, na máquina de 400 a 450. Mas é preciso ter muito cuidado. Pedaços voadores de cascas de coco já cortaram os olhos de trabalhadores antes. Temos que usar luvas nas mãos, temos que usar óculos de proteção, temos que usar botas, temos que usar avental. Na sala principal, o coco ainda é descascado manualmente. As facas são mais rápidas que as máquinas. Há momentos em que 80 mil cocos são cortados em algumas semanas. Mas descascar com facas não é menos perigoso. Quando o coco vem destilado, aqui está a faca de descascar. Depois disso, é melhor que você tenha cuidado com as mãos, porque não há luvas. Ashoka Kumari descasca cerca de 2.500 cocos em um turno. Ganhamos de acordo com o número de cocos que nós descascamos. Então, estamos tentando aumentar nossa renda. Ganhando menos de 1 centavo por coco, Ashoka geralmente ganha pouco menos de $10 por dia. Assim como os agricultores, eles ganham menos que o salário médio no país. Uma equipe de inspetores vem para verificar a qualidade. Nós olhamos sua cor e seu cheiro. Se eles virem alguma impureza, eles retirarão os cocos ruins. Estamos vendo a espessura. Ela deve ser menor que 2 milímetros. Enquanto isso, outro descascador corta a fruta e despeja a água. Deste ponto em diante, as máquinas farão a maior parte do trabalho. Devido ao seu alto teor de gordura, os cocos descascados estragam rápido. Então é preciso processá-los rapidamente. Só podemos mantê-lo por 12 horas. Caso contrário, temos que desperdiçar o produto. A empresa produz mais de uma dúzia de produtos de coco, desde sorvete e água até leites de coco desidratado e com infusão de curry. Mas óleo e leite de coco comum são os campeões de vendas da empresa. Essas máquinas prensam óleo de coco virgem a partir de pedaços e o transferem para garrafas de vidro. Essa linha está produzindo leite. Máquinas ralam a carne em pequenos flocos, extraem o leite e o distribuem em latas. Nesse ponto, os trabalhadores retornam ao processo para inspecionar as latas lacradas e mover as prateleiras para as máquinas de esterilização. No Sri Lanka, os coqueiros são conhecidos como a árvore da vida. Eles podem alimentar uma família de 5 pessoas por um século. E são tão importantes que é ilegal cortar um antes que ele amadureça. Os cocos representam cerca de 15% das calorias consumidas pelos singaleses e rendem ao país mais de $800 milhões todos os anos. A história dos cocos no Sri Lanka remonta a milhares de anos. Dizem que eles são originários do Pacífico Ocidental, mas flutuaram até as ilhas do Pacífico na Índia nas correntes oceânicas. As pessoas aqui há muito tempo prezam os cocos porque é uma fruta que contém muito poder. Ela tem água, fibras para fazer corda, carne rica em calorias, óleo e uma casca dura ideal para artesanato. Também tinha importância religiosa e era apresentado como uma oferenda aos deuses hindus. No século XVI, os comerciantes trouxeram cocos para o cenário global. Exploradores espanhóis e portugueses cunharam o termo coco a partir da gíria que significa cabeça, devido à semelhança da fruta com um rosto. Eles espalharam a fruta pela África e América do Sul. No início dos anos 1900, padeiros nos Estados Unidos e no Reino Unido começaram a usar coco desidratado em seus doces. Na década de 2010, os países ocidentais adotaram o coco como o mais novo superalimento. Especialistas em saúde e bem-estar estão buscando, além dos alimentos tradicionais americanos, por opções ricas em nutrientes. Empresas e influenciadores de bem-estar alegaram que a fruta pode melhorar a saúde óssea e o açúcar no sangue, promover a perda de peso e ajudar a retardar o Alzheimer. Sim, as pessoas gostam tanto porque é uma grande alegação de saúde associada a isso. E os fabricantes foram rápidos em capitalizar. Logo, produtos de coco pesavam nas prateleiras de lojas de alimentos saudáveis nos Estados Unidos e Europa. Sua água substituiu o Gatorade como bebida pós-treino, e sua polpa foi transformada em um sorvete saudável. E o óleo de coco se tornou uma substituição para outros óleos de cozinha por não ter colesterol. Mas nutricionistas dizem que as promessas que sustentam a onda do coco não são tão diretas. Então, de repente, significa que o óleo de coco tem algum poder mágico.
Portanto, todos nós devemos usá-lo quando esse não é realmente o caso, porque não temos a pesquisa. É interessante quando você olha para o banco de dados de alimentos. Geralmente são alimentos com os quais todos estão familiarizados, alimentos que estão fora da, entre aspas, forma dominante, geralmente não são tão bem pesquisados. A água de coco tem muitos eletrólitos e pode ser um substituto natural para bebidas esportivas. Faz sentido. Todos os lugares onde cocos crescem são climas tropicais, é quente, as pessoas suam muito, então é naturalmente hidratante para essas pessoas. Mas quando ela é muito processada ou cheia de açúcar, esse benefício desaparece. E o óleo de coco também é muito gorduroso. 87% de gordura saturada, para ser exata. Muito mais que a manteiga. E também tem mais calorias. Em 2017, a American Heart Association emitiu um aviso sobre gorduras saturadas, alertando que o óleo de coco poderia aumentar o colesterol ruim e causar eventos cardiovasculares. Sim, se você estiver comendo grandes quantidades de óleo de coco do absoluto nada, seu corpo vai te dizer se ele vai gostar ou não. Mas Maia diz que o óleo de coco não precisa ser transformado em vilão. Existem alguns nutrientes nos cocos que são realmente benéficos. Você vai obter um pouco de vitamina C, um pouco de potássio, um pouco de fibra. Lembre-se, ele tem sido usado em cozinhas ao redor do mundo por milhares de anos. É só uma questão de como você come. O que eu preferia é que as pessoas variassem seus óleos. E se o tipo de preparo exigir óleo de coco, que elas o utilizem. Eu acho que é completamente ok comê-los. Se for culturalmente relevante, coma. Mesmo que não seja o que você queira experimentar, vá em frente. O que eu digo para as pessoas é que não esperem uma cura milagrosa disso. Mas toda essa confusão sobre saúde não impediu os consumidores de engolir cocos, permitindo que o Sri Lanka levasse seus negócios muito além de suas fronteiras. Embora o país ainda consuma cerca de 75% da sua produção de coco, grandes empresas como essa surgiram apenas para exportar o produto. Em apenas 5 anos, a Navik Mills se tornou uma das maiores processadoras de coco do Sri Lanka. No total, a Navik Mills processa 30 mil toneladas métricas de coco. E 95% delas acabam no exterior, principalmente em países europeus e norte-americanos. E a empresa fez esforços incríveis para acompanhar a demanda crescente. Ela teve que plantar mais 20 mil árvores e contratar dezenas de novos trabalhadores. Construímos uma nova fábrica, expandindo a linha de produção e consertando novas máquinas. Mas os produtores de coco não são os únicos que estão sentindo essa pressão. Alimentos originários de fora dos Estados Unidos tiveram um enorme pico de interesse nos últimos 10 a 15 anos. Houve uma época em que isso não era comum. Na Amazônia brasileira, fazendeiros arriscam suas vidas para escalar árvores finas para obter açaí. As frutas são um alimento básico aqui há séculos. Mas na última década eles ganharam fama global, elogiados por seus antioxidantes e misturados em uma valiosa polpa congelada. Enquanto uma tigela de açaí pode custar $15 em Nova York, os agricultores brasileiros ganham apenas 20 centavos por libra pelas frutas cruas. No Peru, os produtores de quinoa quase triplicaram a produção para atender a demanda dos consumidores nos Estados Unidos e na Europa. Logo, fazendeiros franceses e britânicos começaram a cultivar quinoa eles mesmos para obter uma parte do lucro. Eles inundaram o mercado com muita oferta e fizeram os preços peruanos despencarem em 2015. No México, produtores de abacate formaram grupos de vigilantes para combater cartéis que querem roubar suas valiosas colheitas. Os preços do abacate aumentaram 129% em uma década, quando ele se tornou o favorito da geração Y. Eu estou sempre desconfiada do próximo alimento milagroso. Assim como o coco, os nutricionistas estão divididos sobre se esses superalimentos são realmente tão poderosos quanto o marketing sugere. Há uma maneira particular de falar sobre bem-estar nos Estados Unidos, e é realmente a partir dessa perspectiva anglo-americana e anglo-europeia. E não sabemos como quantificar ou categorizar coisas que não se enquadram na cultura de bem-estar dominante. O que fica de fora é o contexto histórico e cultural desses alimentos. E o reconhecimento das pessoas que carregam o peso das nossas obsessões por alimentos saudáveis. Do outro lado de cada coisa que colocamos na boca, está alguém que trabalhou incansavelmente para colocá-la ali.